Olá pessoal, meu nome é Wellington. Para quem não me conhece, eu sou morador de rua e no vídeo passado eu falei que ia fazer um vídeo específico sobre o processo sabotado pela juíza Lídia Dalcoleto. Lembra? Pois é. Dentre os 4 juízes que sabotaram meus processos, ela foi uma da que mais me deixou pé da vida, tá? Pessoal, eu quero, antes de já continuar, eu quero falar o seguinte: olha, eu estou me ajeitando na internet, certo? Então eu já vou pedir para você aí relevar meus erros aí de sentença, que no último vídeo passado eu andei chamando o Tarcísio de Freitas de Tarcísio de Freita, esquecendo o S no final. Não vou me importar com isso, cara. Eu vou me importar aqui em botar a cachorrada dessa gente maldita do sistema público aqui para você ver quem eles são. É isso, com isso que eu vou me importar, entendeu? Até porque eu tô sempre falando do meu problema de dicção nos meus vídeos, tá? Que eu adquiri por questão de... A partir do momento que eu caí nas ruas, por conta desses próprios supostos, né? Desses próprios servidores públicos, entendeu? Mas vamos lá, eu vou me ajeitando aos poucos. Não tenho tempo também para ficar editando vídeo, tá? Eu sei que os vídeos que eu passei que eu fiz lá os vídeos anteriores ficaram com um monte de erros de dicção, mas dá para entender perfeitamente, você brasileiro, dá para você entender perfeitamente da mensagem que eu quero passar e da cachorrada, da podridão, do quão podres eles são. Que eles não estão lá para lhe ajudar, eles estão lá para seguir as ordens do alto escalão que eles recebem, tá? Para lhe tratar de forma injusta, porque se não fosse assim, não haveria tantas reclamações em órgãos públicos, até mesmo nessas redes emissoras aí, tá? Você vê aí quanta gente aí, quantos crimes esses programas de TV mostram, tá? Então, essa é a minha intenção. É escancarar a cachorrada podridão que o Brasil não tem. Acabou. O Brasil acabou. Eu sou prova viva de que o Brasil acabou pela perseguição que eles estão fazendo comigo aí, entendeu? E eu estou mostrando, eu quero mostrar para você aqui agora. Não era minha intenção de mostrar minha cara na internet, eu já falei, tá? Um tempo atrás. Mas eu tenho que falar, agora já era. Agora eu vou na minha série de denúncias, eu vou mostrar quem eles são, o que estão fazendo, entendeu? Comigo, e vai servir para você. Eu disse que para você que se você não ver meu vídeo até o final, você não vai entender. Então, mas também, não, como eu disse, não vai se beneficiar. Eu sei que nos vídeos anteriores eu falei de coisas bobas que eu sei que você já sabe. Todo mundo já sabe. Como a lei da intimação. Muita gente já sabe, mas tem muita gente que não sabe. Que no final das intimações é só você falar para o. Se tiver pessoalmente lá, você falar para o agente lá: olha, eu quero representar, e coloca no final lá. Esse foi o detalhe aí que o Sérgio Moro, entendeu? Aprovou na lei lá, quando ele pagava um de ministro da Justiça, entendeu? Só que eles não falaram para ninguém isso daí. Então o cara ia lá, abria um boletim de ocorrência, ia para casa e a polícia enfiava na gaveta e ó. Então, eu sei que aquilo ali é informação que muita gente já sabe, tá? Então, pessoal, é o seguinte, eu falei hoje que quero me ater apenas no processo fraudado pela bandida Lídia Dalcoleto. Ora, veja bem, pessoal, a coisa é séria, tá? Eu disse que não vim para a internet também aqui para brincar. Você acha, eu quero já começar a fazer uma pergunta, mas antes de fazer essa pergunta, eu quero te falar aí que estão me chamando de fraco, né? Viram os meus primeiros vídeos aí e estão falando, pá, ele é fraco, esse cara é fraco, né? Ele é fundamental, dizendo que eu tenho um nível de fundamental. Ora, eu vou falar para você a respeito disso daqui e responder a pergunta no que diz respeito à minha fraqueza, né? Ora, você tem o direito de me achar como o que você quiser, eu não vou xingar.
Aliás, eu quero abrir esse parêntese aqui, de que você não precisa ficar chateado em discordar de minhas opiniões. Coloca nos comentários aí que você quiser colocar. Eu só vou pedir uma coisa. Se for um comentário agressivo, eu vou bloquear você e pronto. Só isso que eu vou fazer. Mas eu não vou ficar com aquele mimimi de, eu vou processar porque fulano aí fez isso. Não, eu não sou esse cara de ficar arrumando litígio por qualquer bobeira. Se for muito ofensivo, eu só vou bloquear você. Só isso. Mas coloca nos comentários a sua discórdia. É direito seu. Não vou ficar bravo com você. Assim como eu também discordo de muitas coisas e também faço meus comentários de maneira respeitosa, é o que eu peço. Mas se você quiser me xingar, fica à vontade, cara, entendeu? O máximo que eu vou fazer é lhe bloquear, entendeu? Pois bem, estão me chamando aí dizendo que eu sou fundamental, isso e aquilo. Olha, pessoal, primeiro eu vou falar aqui para você depois eu vou falar da fraqueza, né? Andaram me chamando de fraco. Ele é fraco, é isso. Ora, primeiro, eu não tenho problema de falar disso. Eu nunca falei que tem curso acadêmico. Eu nunca falei que fui formado. Eu sempre me apresento aqui como um morador de rua que sou. É só você investigar, tá? Não devo, já falei no meu primeiro vídeo, mesmo sendo fraco lá, falei, eu não devo nada nem a Satanás, cara. Quanto mais a um comedor de arroz e feijão, entendeu? Um Zé Mané aí da vida. Então, eu quero dizer para você o seguinte, eu terminei meu ensino médio em 93. Aí eu parei para casar. Vou dar uma prévia aqui, só para você saber, já que estão me julgando pelo meu nível de ensino. Então eu vou só dar uma prévia para você aqui, entendeu? Olha, eu terminei meu ensino médio em 93. Aí tive que parar eu casei, para casar. Depois me separei 2 anos depois, 2 anos, acho que 3 anos depois, né? E terminei meu segundo grau no sistema de supletivo, mas não foi um supletivo meia boca, né? Eu terminei os 2 anos e meio que faltavam em 1 ano e meio. Então foi muito bem aproveitável o meu ensino médio. Então esse é meu curso, meu grau de instrução que eu tenho. Agora, para esse cara que me julgou aí como um fundamental, para quem está me julgando fundamental, eu quero dizer para você o seguinte: você tem um presidente que não cursou nem hoje, que não cursou nem, não chegou nem à quinta série. Quando o Lula estava trabalhando lá naquelas empresas, em chão de fábrica, lá naquelas empresas de montagem de carro lá, aí em São Bernardo, ele não tinha nem a quinta série. Então falavam, olha, ele tem a quinta série, nem a quinta série ele tinha direito. E hoje, ele se tornou, embora eu não tenho essa pretensão de ser presidente, não sou candidato a nada, mas hoje você é obrigado a se submeter a um cara que não teve nem a quinta série. E rouba o seu dinheiro de maneira deslavada, mente para você, tá bom? É só isso que eu quero dizer para você. E outra coisa que eu quero dizer para o rapaz, não estou xingando ele, não tô ofendendo, só estou dando a resposta que ele merece. Nada mais que isso. Então, quero dizer para você que você tem esse presidente. Outra coisa, eu não troco, cara. Eu não troco o meu grau de instrução por muitos acadêmicos aí com diploma de merda, com diploma de imbecil. Perdão, eu estou evitando falar palavrão, pessoal, entendeu? Mas às vezes escapa. Então, o que acontece? Você já viu aquele ditado? Eu não me lembro o autor dessa frase, mas é o que realmente você vê hoje. Ele disse assim, olha, eu conheço doutores, não é o meu caso, tá? Eu não estou me chamando de doutor, né? Eu conheço doutores que nunca cursaram uma faculdade. E conheço acadêmicos, um monte de acadêmicos com diploma de imbecil. E é o que mais tem aqui em São Paulo, tá? Ou seja, eu não estou fazendo apologia à burrice, eu não quero dizer que você não tem que fazer uma faculdade, embora fecharam as portas todas para mim, tá? Eu iniciei, eu fiz as faculdades aqui, mas eles me aceitaram. Eu sou meio diferentão, entendeu? Então, eles não me aceitaram. Então, eu preferi sair. Falei, eu não vou ficar pagando para faculdade, entendeu? Para não aprender nada. Entendeu? Porque hoje em São Paulo, o que mais tem aí é essas faculdades de porcaria, de porta de esquina. Ó, curso superior disso, aquilo, outro. Aí o cara fica ali 2, 3 anos, sai com diploma de imbecil. Aí eu sou advogado, entendeu? Então, eu prefiro
o meu nível acadêmico não, meu grau de instrução, já que você está me julgando isso aí, do que ser um profissional de porcaria, tá? Porque essas profissões de muitos profissionais hoje é só para arrumar um emprego melhorzinho, entendeu? Ficar desfilando de salto alto, né, de paletó e de gravata e fazendo o que eles fazem nos órgãos públicos. Entendeu? Não sabe de porcaria nenhuma. Uma vez eu fui conversar com uma estagiária lá na sede dos direitos humanos. No sede dos direitos humanos. A menina chegou e falou para mim, olha, a lei diz... Eu não sei onde foi que ela encontrou a lei, para tentar me intimidar, né? Aí ela disse assim, olha, seu Wellington, o oficial de justiça, ele tem que receber para intimar alguém. Eu não sei, olha o nível dela, olha o grau de instrução dela, olha o nível superior. Onde foi? Onde que ela encontrou a lei para dizer uma baboseira dessa? Eu olhei para ela assim e falei, o quê? Não, você está errada. Eu não sei onde é que você encontrou essa lei, né? Aí, mas ele é um funcionário público, tá? Ele é um funcionário público e ele recebe mensalmente, tá? Não existe lei que ele recebe pelo salário dele. E expliquei para ela como como que um, um oficial de justiça, um agente público deve agir, certo? É só você ver lá no artigo 37. Agora eu tô falando para o cara que me chamou aí de fundamental, né? Tudo bem, eu sou, entendeu? Para mim, nem me pode. Como eu acabei de dizer aqui, eu prefiro o meu nível fundamental do que esses níveis acadêmicos aí, ó. O cara vai atender você lá, tá lá, e tá lá. Eu não sei como ela entrou também nesse cargo público, certo? Tá lá. Não sei se ainda tá ainda lá. Porque eu falei para ela, olha, um artigo 37, né? Na época, eu citei de como um agente público deve agir, ele deve agir com ética, com moral, tá? E com imparcialidade. Coisa que essa tranqueira dessa juíza ali da Alcoleta não fez. E é disso que eu quero me ater aqui. Mas calma lá, eu quero já respondi, então é isso que eu queria falar para esse cara que me chamou aí estão me chamando aí de fundamental. E agora eu quero falar sobre a fraqueza. Me chamaram de, ele é fraco, o cara é fraco, isso, aquilo. Beleza. Você tá me chamando de fraco, cara? Se você é forte, por que ainda você então não mudou o país? Porque eu vi falarem aí, como eu disse no vídeo anterior, de me cogitarem para presidente da República. Aí disseram assim, que não, ele é fraco, e isso aqui é fraco. Beleza, cara. Primeiro que se eu quisesse ser presidente desse país, eu teria me candidatado. Eu teria, né, feito alguma coisa para ser presidente do Brasil, filiado a algum partido, tá? Mas eu não tô filiado, mas já que você está me chamando de fraco, vem cá, por que então que você com sua força não vai e muda o país? Por que você está vendo em mim a possibilidade, está questionando a minha candidatura a presidente do Brasil, sendo que eu nem candidato sou? Eu sou um morador de rua, cara. Tá? E então por que você com sua força não muda? Você não conhece mais gente forte? Aí na televisão, tem tanta gente aí que me chamando de fraco, tanta gente forte, atores aí, gente acadêmicas com PhDs disso, né, doutorado naquilo outro. E por que não muda o país, cara? Com tanto grau de instrução, com tanto conhecimento acadêmico, com tanta bagagem aí, por que vocês não mudam o país? Estão me chamando de fraco. Vai lá, cara, e muda o país. Beleza? Ao invés de ficar exigindo força de um morador de rua, não me deixe ser fraco, porque eu tenho alguém que é forte por mim. Eu estou no corpo de carne. E realmente, então, fica difícil. Tá? Fica difícil, cara. Mas vamos lá. Agora eu quero me ater, pessoal, no processo dessa juíza. Eu vou tentar ser breve. Os últimos vídeos que eu fiz, todos eles estão perto de 40, passa de 40 minutos e eu acho um vídeo muito longo. Mas como disse, se você não ver até o final esse vídeo, você não vai entender, cara. Então, não custa nada você ver esse vídeo até o final, é importante para o momento que a gente vive nesse país, tá? E você compartilhar. Não custa nada você compartilhar isso aí.
tá? Então, vamos lá. Essa juíza, pessoal, quando eu entrei lá, quando eu entrei com o processo, tá? O que ela tinha que fazer, essa juíza? No contrato lá, tem um fórum eleito, tá? Então, o que ela fez? Eu quero provar aqui para você, ó, como eu disse aqui no interior, eu chamei eles de vagabundo, de um monte de coisa. Ora, pense bem, você acha que alguém vai chegar, cara, e chamar alguém de vagabundo, um magistrado, e ficar impune assim, e botando vídeo na internet? Você acha que eu tô aqui para mentir, para falar bobagem? Não, cara, eu não estou. A gente vai encontrar problema aqui, são os investigadores. A gente vai encontrar problema aqui em quem toma conta, em quem cuida desses trâmites, dela própria, que cuidou dos trâmites, desse trâmite aí processual. Que não houve nada de devido processo legal nele, certo? E a Constituição garante isso, né? O devido processo legal. No caso, o meu direito é de propriedade, tá? Mas é bom, a Constituição fala em todos os aspectos, né? Bom, entrei com um processo lá, quando o vendedor, né? O corretor dele, o braço direito do Silvio Rodrigues, me vendeu as terras. Ele fez o contrato, nós fomos lá, encontramos com o Silvio lá na cidade de Itapetininga, fomos lá, ele assinou toda a papelada, inclusive me convidaram para trabalhar com eles, me deram um mapa da região, me deram material de venda, tá tudo comigo, tá? Tudo comigo. Para provar que eu não estou aqui falando bobagem. Então, quando eu vi que ele quis, eu vou também ser meio objetivo. Eu não vou falar, eu não vou ser bem específico. Eu só vou falar do trâmite processual, de como a juíza Lídia Dalcoleto se filiou, se uniu a esse grupo de grileiro de terra, a esses bandidos aí. Porque eu quero, outra coisa, eu quero que você julgue. Você, advogado, você, seja quem estiver vendo esse vídeo aqui, eu quero que você, pessoal, julgue. Você vai ser o juiz agora. Veja se isso tem cabimento, cara, o que essa juíza fez. Veja se tem cabimento, cara, onde a gente está vivendo, cara. Você vai julgar, tá? Para que, na hora que eu pedi, que eu já pedi, né? Já denunciei, eu pedi a prisão dessa juíza. Ela tá me dando prejuízo de milhões, cara, há anos. Há anos eu tô aqui. E quem tá ajudando ela, eu mostrei o vídeo anterior, é essa defensoria podre, na pessoa de Luciana Jordão. Ela é a defensora-chefe. Ela é quem tem que botar ordem na casa. Não é você, cidadão, que quando chega em casa, vê seu filho ali brigando com outro irmão, chega, pai, eu quero isso, pai, vai tudo em cima de você, não é? Não é você que tem que botar ordem na casa? Na sua casa? Não é você quem paga a água, paga a luz, paga a comida da sua família? Não é você quem sustenta tudo? Paga aluguel? Não é você? Tudo não recai sobre suas costas? Eu estou falando só em questão de responsabilidade. É você quem manda na sua casa. Então, como é que uma juíza, cara, ou no caso a Luciana Jordão, a defensora geral, faz eu mostrei o vídeo aqui, ela própria puxa o carro da corrupção, o carro da pilantragem lá na defensoria, que aquilo é pilantragem. Então, vamos lá, eu entrei com um processo lá, tá? Porque eu vi que o cara estava querendo me passar para trás, aí eu vou entrar com esse cara num tribunal especial, porque eu posso entrar de maneira direta, eu não preciso especificamente de um advogado de imediato. Então por isso que eu entrei, mas é uma causa para me entrar num tribunal comum. Só que eu teria que ter um advogado. E eu não tenho dinheiro para pagar um advogado. Aí eu peguei e entrei no tribunal especial, que foi lá na Rua Vergueiro. Ela pegou esse caso e o juiz deve ver o quê? Se ela aquele juizado é competente para aquela causa. Pô, isso é coisa simples. Isso aí, para um juiz, é o mesmo que você, trazendo para um exemplo simples, é como se alguém enviasse uma correspondência para o seu vizinho, aliás, para você,
e você chegasse e olhasse na carta lá e dissesse, não, não é para nós, é para o vizinho do lado. O que você vai fazer com essa carta? Vai ler? Vai violar? Não, você vai chegar e falar, ó, fulano, chegou aqui, essa carta não é para nós. É de competência sua abrir essa carta. Entende? Estou fazendo um trocadilho aqui e você entende. Então, ela não fez isso. Por quê? Ela tinha que chegar lá e olhar lá nas iniciais processuais lá do processo. Ela tinha que olhar ali o contrato, que nem a outra lá que eu falei no vídeo anterior, a tal da Betânia. Burra, igual uma anta. Me perdoe as antas, sabe? Mas eu falei dela no vídeo passado. Dá uma olhada lá nos meus vídeos lá, se você quiser que como eu me referi a ela, dá uma olhada lá. Então, eu peguei esse processo, ela pegou o processo, deveria ter lido lá, olha, há um fórum eleito, ou seja, não é competência minha. Ela teria que pegar aquilo lá, encaminhar para o fórum correto, de competência, que seria lá no domicílio do, do Silvio, né? Lá no domicílio lá onde foi feito aquele documento, certo? Não, ela pegou o processo e começou a agir em cima dele. Até nos primeiros meses, eu achei normal. Quer dizer, normal não. Nas primeiras reuniões de conciliação, já na primeira, eu pedi lá, houve a intimação, tá? Desse Silvio, ele estava vivo ainda. Aí teve a primeira intimação, né? Teve a primeira reunião de conciliação, foi prejudicada porque ninguém apareceu. Eu falei, eu vou pedir já eu fui sozinho, né? Eu estava sem advogado. Aí não apareceu ninguém. Falei, ele vai fugir, ele vai ficar fugindo. Essa família de grileiro de terra, de bandido, entendeu? Eles saem, dão um calote em um, calote em outro, calote em outros, entendeu? E tem gente sempre na região para anunciar o golpe. Lá nessa região que eu falei no vídeo anterior, que era uma região de bandidos, onde eles aprontam na cidade e se escondem no sítio. Quando você chega lá, você vê tudo normal, todo mundo ali exercendo uma atividade laboral ali, normal, natural, que você não consegue distinguir nada, entendeu? Suspeitar de nada. Então, o que aconteceu? Eu peguei, o processo começou a tramitar, eu falei, eu vou pedir já logo essa intimação via por um agente, né? Um oficial de justiça. Mas eu percebi que eles não queriam deixar. Eu falei, ó, posso pedir eu sei que não vai aparecer, eu falei com a conciliadora lá, só eu na sala. Eu posso pedir uma intimação por um agente aí, um oficial? Não, primeiro a gente vai tentar fazer 3 tentativas. Aí eu falei, pô, então eu já vi que é 3 tentativas perdidas. E foi o que aconteceu. Então, depois disso daí, essa juíza, cara, começou depois todas essas reuniões foram prejudicadas. Inclusive, a terceira e última, é bom você ficar sabendo disso, que nesse inteirinho, eu estava lidando com a defensoria para conseguir ser advogado. E a defensoria me negando o tempo inteiro. Foi nesse inteirinho aí, pessoal, que aconteceu esses fatos lá com a Betânia, sabe? Esses desrespeitos, essa falta de respeito, de profissionalismo deles para comigo, tá? Todos eles ali violam o próprio artigo 37 que eu comentei aqui, que fala da imparcialidade, da ética e da moral do agente público, tá? O artigo 37 da Constituição Federal. Então, eles passam por cima de tudo isso aí. Eles dizem lá dentro, você pode ir onde você quiser, tá tudo dominado. Já o próprio Silvio, uma vez eu ouvi ele falar isso. Tá tudo dominado, tudo dominado. Olha o que aconteceu com ele lá. Ó. Falou ele, né? Eu não escutei isso dele uma vez. Tá tudo dominado, sabe? Aí eu falei, né? Eu fiquei assim com aquilo na cabeça, ele quis dizer alguma coisa, mas a resposta olha o que ele recebeu ali, ó. Tá tudo dominado. Agora ele tá dominado. Quem tá dominado agora é ele, lá nas garras do diabo, lá no inferno. Pois não, vamos prosseguir então. Aí, nessa tentativa de conseguir um advogado, nessa última reunião de conciliação,
Eu fui na defensoria e falei, pô, cara, eu vou ter que ir lá, de novo. Aí tava marcado, eu cheguei lá e falei para um cara, né? Falei, olha, eu tenho uma audiência marcada para tal dia, eu preciso de um advogado para responder por mim, para me acompanhar. Aí, com muito, ó, de nada, eu simplesmente mostrei para ele a intimação, ele ligou na hora, não precisou de nada daquela espera, daquela presepada que eles fazem lá na mesa 41 e 42, lá no fundão, lá, entendeu? Aquele massacre que eles fazem com a gente, com os moradores de rua. Não precisou nada disso. Eu cheguei lá, falei, ó, tem uma reunião marcada, mostrei para ele, o cara ligou na hora, cara, pro advogado. O advogado ainda com um pouco de custo, eles não gostam de trabalhar, os advogados conveniados, eles são meio que, eles não gostam muito de trabalhar de graça, não. Estão recebendo do governo, tá? E se eu fosse um presidente, tudo isso mudaria. Agora eu tô falando com o morador, já que o cara me falou aí, me cogitar como presidente, se eu fosse um presidente, cara, o Brasil, o Brasil ia ser um país, ia ser uma nação. Ia voltar a ser uma nação. Eu até concordo com o Nicolás Maduro, quando ele disse que o Brasil que ia fazer uma convenção na Venezuela, e ele disse que não, que ia convidar várias nações, mas ele não convidaria o Brasil porque o Brasil não era uma nação. Ele disse isso na época, e eu concordei com ele, que o Brasil hoje não é uma nação, certo? Pois bem, aí eu peguei esse processo, esse advogado, marcamos lá, o cara falou que ele ia aparecer lá no dia lá. Ele apareceu. Mas foi uma reunião prejudicada, porque a outra parte também não apareceu. Dali em diante, o advogado chegou para mim e falou assim, ó, olha, eu vi o seu processo. Ele não fez muita coisa. Quem mais dialogou lá foi eu. Mas ele teve lá, ele foi, fez a parte dele e eu respeitei, eu respeito. Só que e na saída para pegar o elevador, ele ainda chegou e falou para mim: olha, eu li aqui, dei uma lida aqui no seu contrato, olha, porque eu tinha enviado o contrato para alguns documentos para ele antes. Ele disse: olha, esse cara ele tem o dever de lhe dar essas terras no seu nome. Só que eu preciso que você vá no meu escritório lá. Agora é você que tem que ir lá no meu escritório para a gente conversar direitinho, ver o que a gente vai preparar para. Tá? Ele também precisava de mais informações minhas e mais documentações minhas. Então, depois disso aí, esse advogado sumiu. Eu fui lá procurar na defensoria, até hoje eles dizem que não, eles nunca, a defensoria, ficam falando mentira, diz que a defensoria não age em segunda instância, não nomeia advogado que não foi nomeado, quer dizer, como se eu fosse mentiroso ali. Pô, cara, vocês nomearam um advogado para mim, eles apareceram. Tá lá a assinatura dele, lá Só se fraudaram, só se tiraram a assinatura dele. Tá lá, tem câmeras lá também. Uma audiência, pessoal, de conciliação, mesmo prejudicada, ainda que vá só você lá, ela é filmada. Nós estamos em local público. Ela é filmada. Tá lá. Ele do meu lado, o advogado, conversando com a conciliadora. E ele, lá na defensoria, eles negam que tenham me dado no advogado. Veja como são pilantras, como são bandidos, cara. Para começar, eles dizem que pegaram minha causa, na época, era para eles próprios preparar, porque essa é a primeira tentativa, a primeira abordagem, a primeira ação do Ministério Público, não, da Defensoria Pública, é chamar as partes de forma extrajudicial para tentar fazer acordo. E nem isso para fazer os acordos, se acertarem ali, para que aquilo não gere um litígio maior em juízo, né? Então, nem isso eles quiseram fazer. Nem isso eles quiseram fazer comigo. Porque eles cresceram o olho no meu bem lá. Ficaram falando, pô, mas isso tudo? E ele pagou quanto? Ora, isso não é algo particular. Quanto pagou sou eu. Quem tem que saber sou eu. Tá? Se for precisar de valores no processo, tudo bem, eu até coloco. Mas lá na própria documentação, o Silvio, ele tem poderes, todos os poderes que ele tinha na estrada, ele passou para mim. Ou seja, se eu quiser vender o que eu tenho por R$1, ora, de quem é o problema? É meu. Se eu quiser dar, vender, emprestar, tá tudo saindo lá no contrato lá. Os poderes que o Silvio tinha. Ele me vendeu. Tá certo? As terras. E ele poderia ter me vendido por R$1. Quem é que tem que se meter nisso? Ora, eu tenho aqui eu tenho aqui meu celular.
que eu paguei aqui na época R$ 600, mas agora eu quero vender por 50 centavos. E daí? Alguém tem que me contestar? Entendeu? É problema meu, eu vendo por quanto eu quero, cara. E eles cresceram o olho lá, pessoal. Eu vi lá que eles ficaram falando entre si, sabe? E com uma falta de respeito que na minha frente, cara. Como se eu não tivesse lá. Olha, pra que isso tudo, essas terras todas? E ele pagou só isso, sabe? Uma falta de profissionalismo, um desrespeito, cara. Se tiver câmera, se tiver áudio, tá tudo filmado lá, ó. Pra você ver que eu não tô falando bobagem. Pois bem, então eu peguei, esse processo continuou tramitando lá. Essa juíza, tudo indica, pessoal, ela começou a me dar, me fazer penar, me pedindo endereços novos do Silvio, porque se intimava ele, ele tem um apartamento, esse apartamento ficou com uma amante dele, uma vagabunda que saía com ele, tá? Uma tal de não sei o que Coleto lá. Coleto não, esqueci o nome dela lá, tem tudo direitinho dela, inclusive a foto dela eu tenho, entendeu? Ele tinha várias mulheres aí, entendeu? Então, assim, e não é à toa que ele deixou 3 menores impúberes. Aliás, três menores, né? 2 impúberes, né? Então, essa juíza, tudo indica que ela andou recebendo dinheiro, depois de uma certa parte, um certo momento aí no trâmite, depois de um certo tempo, eu vi que ela tá, eu falei, essa juíza, ela tá fazendo, ela tá me sacaneando, cara. Essa juíza tá protegendo essa família de grileiro. Por quê? Pessoal, tá lá, está lá o endereço dele no contrato, o mesmo endereço nos outros documentos de concessão de posse, estava tudo lá, certo? Ela intima o cara, não que existe a lei, né? A lei de recebimento dos próprios a lei de obrigação de um porteiro receber a correspondência. Ela intimou ele lá, sabe? Foi que as primeiras intimações, ela intimou o cara lá, esse Silvio Rodrigues, aqui na rua Marquês de Tours, no número Marquês de Tours, no, eu não me lembro o número, mas o apartamento era o apartamento 70, certo? Ele morava no apartamento 70. E, se não me engano, é 243, alguma coisa assim, o número do prédio. No apartamento 70. E foi lá, não receberam. Não receberam aquele AR, o aviso de recebimento, que ela estava intimando por essa cartinha, né? Inclusive para mim também. Aí eu recebia lá no chá do padre. Era muito dessas eram violadas. Então eu chegava e fui lá, fiz em uma de minhas manifestações, eu pedi para eles me intimarem por e-mail ou por telefone, porque lá no chá do padre vai muito bandido que trabalha lá. A bandidagem também trabalha lá na ONG franciscana. Então eles próprios violam. Eu vou contar para você o que fizeram no outro processo, aonde me prejudicaram, lá, por violação de correspondência, lá no chá do padre, com essa juíza Fernanda Martins. Isso vai ser episódio para um outro vídeo. Vamos ficar aqui nesse aqui por enquanto. Então eu pedi lá para eles, numa de manifestações, para eles me intimarem por telefone ou por e-mail. Aí mudou lá, eles passaram a me intimar dessa maneira. E eu percebia lá, pessoal, que eles não, que os funcionários do Fórum da Vergueiro também se metem. Eles também se metem no trâmite processual que me impediram. Até hoje eu não pude intimar o cara que me vendeu as terras, o cara que negociou. Esse Wagner de Arruda Melo, que foi quem recebeu. Ele tem dinheiro, eu paguei para ele. E não pude intimá-lo. Ele faz parte do processo. Pois, tem gente lá dentro do cartório. Não, ele não faz parte processual, eu sei que a gente não pode e tudo. Pô, você não pode se fazer isso, cara. Quem tem que rejeitar a intimação, a minha intimação, é a juíza. Pois eles não quiseram me deixar intimar. Esse caso já poderia ter tido um desfecho diferente já há anos. Mas eles estão lá para atrapalhar os outros, tá? Cheio de bandidos nesses tribunais, que não tem nada a ver com
com o que diz o artigo 37, eles passam por cima, é só você dar uma olhada no que diz esse artigo, tá? Fala da idoneidade do agente público, agir de maneira respeitosa, no que diz respeito, agir somente como manda a lei, e não pender para lado nenhum. Basicamente é isso que ele quer que o artigo diz, entendeu? Não se sujar, não prevaricar, e isso tudo eles fizeram lá. Eles estavam protegendo a família de bandido, que eles têm advogado. O advogado vai, solta uma grana. Me falaram, pessoal, aqui fora, já me falaram que ela andou recebendo dinheiro, muito dinheiro, para proteger essa família. Até hoje ela protege essa família de bandido, de grileiro de terra. Então, o que aconteceu? Ela começou a me mandar, a pedir, aí eu fui lá, numa dessas reuniões, eu pedi aquela pesquisa de Infojude, Renajude, Bacenjude, para vasculhar a vida do cara nos bancos, nos órgãos públicos, né? Nas instituições públicas. E aí pegaram tudo lá, pegaram. O primeiro endereço que pegaram dele foi justamente aquele que estava no contrato e nos outros documentos da inicial. Aí, o que eles não receberam lá? Quer dizer, eu fiquei sabendo por fora cá que eles andaram pagando R$ 50 para o porteiro não receber a correspondência. Veja, mais crime. Que se a gente for usar uma investigação limpa, ali o porteiro vai para trás das grades, o agente, o oficial de justiça também vai para as grades, porque não foi só dessa vez que ele prevaricou, não. Bom, peguei a pesquisa, aí ela começou. Ele tem muitas terras. Então, eu começava a indicar lá, ela dizia, favor indicar, e era sempre assim. Para o advogado dele, do Silvio, ela dava lá ampla defesa. O advogado pedia ampla defesa para ela, sabe? E respondia ali 20, 30 dias para quê? Ganhar tempo, sabe? Ganhar tempo. Quando era para mim, sabe? Quando era para mim, eu ia lá pedir, falei, pô, cadê o direito à controvérsia a ampla defesa? Ela não sabe o que ela fazia? Ela pegava, me dava lá, pode ver no processo. Bom, para quem tiver acesso, se for um advogado, talvez você tenha acesso ao processo lá, né? Esses bandidos aqui da Defensoria Pública têm, né? Então, ela pegava, me mandava pedir um outro endereço dele, com risco de extinção de processo. E eu tinha que buscar esse endereço dele em 5 dias. Começou a encurtar meu prazo. Ora, se você for ver lá, a Lei 9.099, que rege que regula o processo de característica especial, no juizado especial, diz que você tem 15 dias para você se manifestar, certo? Ela me dava 5 dias, sempre 5 dias. Eu falei, não, quando eu vi aquilo lá, eu falei, não, primeiro que eu já estava com suspeição dela, assim, me sentindo, duvidando dela. Porque uma das vezes lá, eu pedi uma manifestação, eu pedi a tutela de urgência. Ela pegou, numa das vezes, antes disso, eu pedi a tutela de urgência de minhas terras, porque às vezes que eu ia lá, quando eu fui lá, eu fui tirado abordado à mão armada lá, disseram que eu estava invadindo, eu falei, não estou invadindo, está aqui minha documentação. E aí eu tive que colocar isso numa manifestação, falei, olha, eu fui expulso, roubaram meus pertences lá, certo? Não querem deixar eu me estabelecer no que é meu. E o contrato diz o seguinte, estava tudo isso aí na manifestação, está lá nos autos processuais. E ela disse assim, e eu disse isso, falei, olha, eu estou me impedindo de me estabelecer lá. E ela disse assim, não, eu não vou conceder a tutela de urgência porque essa terra nunca pertenceu a você. Eu falei, tá, entendi. E qual é então a característica do meu processo? Não era justamente finalizar a compra, formalizar a finalização do negócio? Esse era o meu pedido lá no processo. Esse era um dos meus pedidos lá no final do processo.
Então, ela passou por cima disso daí. Eu falei, justamente, claro que não é. Em outra manifestação eu expliquei, justamente, não é mestre ainda, porque ele não quer terminar, finalizar a concessão. Mas o contrato já está dizendo lá que o comprador tem o direito de se apossar do bem no momento da assinatura do instrumento lá, se refere ao contrato, e sem prejuízo. Sem prejuízo. Pois ela passou por cima de tudo isso aí, em cima de um processo que nem era para ela, tá, sabe? Bom, eu vou resumir isso aqui, já tem 40 minutos de vídeo, eu quero resumir. Então, no decorrer, são um processo de mais de 605 páginas, alguma coisa assim. Mas grande parte desse processo é ela deprecando uma juíza de outro estado, porque eu intimava o Silvio num endereço lá, não sei, lá no Jalapão, lá na Bahia, lá no Mato Grosso do Sul, que ele tem endereço em tudo quanto é lugar, tudo quanto é lugar. E ela deprecava o juiz lá, e eu esperava 30 dias no endereço lá. Sendo que o cara tá morando aqui, ó, sabe? Ele podia ser intimado já no primeiro endereço. E ela estava protegendo o cara. Sabe? Me fazendo penar, rapaz. E eu corri atrás desses endereços, sabe? Agora veja bem onde eu quero chegar, cara. Eu vou finalizar esse vídeo aqui meio rápido também. No final, o que aconteceu? Eu vou pular aqui uma boa parte aqui para não ficar grande, senão não vai dar, né? Para mostrar a sujeirada dela. No final, ela me pega. Depois de eu penar, de eu denunciar, de tanto ela me, de tanto ela deprecar uma carta e receber a negativa, né? Ela viu que não tinha mais o que fazer. Nesse inteirinho, estava escrito lá no processo, está escrito lá para você ver que ela tá. Eu quero provar aqui, eu quero que você julgue. Isso aqui já vai mostrar, tá? Claramente aqui. No processo, existe uma cláusula, pessoal, lá, ó, de que o Silvio, ele obriga aos herdeiros dele e aos sucessores a respeitar e cumprir as ordens as cláusulas daquele processo. Tá escrito lá. Ou seja, aí ele morreu, né? Os sucessores tinham que repassar isso para mim. As terras foram para inventário, mas tá lá, vai constar lá né, que as terras foram vendidas para mim. Eu tô reivindicando elas, tá, entendeu? Com a devida documentação. Então, o que ela fez? Nesse inteirinho, esse apartamento que era do Silvio aqui, olha bem, a canetada que deram lá, e ela aceitou. Olha a canetada. Eu intimei essa mulher que herdou o apartamento do Silvio, eles não quiseram. Não, olha, ela não é parte do processo. Ela não é quem mora lá, ela não mora, quem mora lá é ela. O Silvio não mora lá. Ora, para começar, aí tem um monte de erro. Primeiro que as intimações não foram aceitas lá. Tem erro aí porque ele mora lá. Ele mesmo declarou que morava lá. Tá? Segundo, o oficial de justiça foi lá e ele disse o seguinte, tá lá, o relatório dele lá, eu li lá, dizendo que, olha só o que ela aceitou. Ele foi lá, entregou a carta e recebeu uma notícia de que o Silvio não morava mais lá. Ora, não morar é uma coisa, não morar no local é uma coisa, mas ser dono do imóvel é outra. Ele tem que ser, eu sou dono de um imóvel e não moro lá, a lei diz, não me falhou a memória agora da lei, mas a lei diz, eu estava com ela esses dias na coisa, a lei diz que ele deve ser intimado, sim, no seu processo, ou na sua casa, independente de ele estar morando lá, o imóvel é dele. Ele tem quem receba lá, tem um porteiro lá. Inclusive, ela própria morava lá. Veja, ela própria, essa amante dele, morava lá. Então ele voltou dizendo, só colocou, ele fez esse relatório e deu para a juíza. Isso é coisa que se aceite? Peraí, uma coisa é a mesma coisa. De eu chegar para você e ir lá dizer para alguém me perguntar, ó, fulano mora aqui nesse lugar? Eu sei que o cara mora lá, todo mundo sabe que mora lá.
tá? Aliás, que é dono de uma casa. Mas só que o cara não está lá nesse momento. Não está é uma coisa. Se você disser para mim, o Wellington mora, o Wellington é dono daquela casa, mas ele não está lá agora. Foi isso que o cara fez. E chegou lá, levou para a juíza. Ó, ele não mora, ele não está morando mais lá. É claro que não está. Mas a lei diz que ele deve ser intimado lá, em seu endereço, em seu domicílio. E a juíza foi e aceitou. Falei, ela está protegendo. Ela está protegendo. Depois eu fiquei sabendo fora que ele estava, que ela recebeu presentes da família do Silvio, tá? Aí eu não tenho como provar, eu não fui a fundo, mas eu fiquei sabendo. Ela recebeu. Depois disso, mas aqui já dá para você julgar, pessoal. Você não precisa ser doutrinado em direito para saber que o que eu estou lhe dizendo aqui tem sujeira no meio dessa juíza. Seja você quem for que estiver vendo esse vídeo aqui, ó. Você não precisa ser doutrinado, você não precisa entender de leis. Eu também não entendo, tá? Mas só pelo fato de ela se negar a fazer as intimações que eram para serem feitas, já mostra que ela estava protegendo alguém, junto com o conluio daquele bando de bandidos lá dos funcionários daquele Fórum da Vergueiro. Pois bem, ela, no final, chegou e disse o seguinte: deu a sentença dela. Quer dizer, nesse inteirinho, o imóvel foi passado para essa mulher, que eu esqueci o nome dela agora. Então, peraí, veja bem, o contrato não diz que os sucessores, herdeiros e sucessores são obrigados a responder por aquele contrato? Como é então que ela não quis que eu não aceitou a intimação no endereço, mesmo sendo a mulher lá que morava? Ela não estava sendo passado para ela? Ela não é uma sucessora? Ela é uma sucessora, que ela recebeu o imóvel ali. Pois é, a juíza foi, está claro aqui, evidente que aconteceu isso, e pegou e permitiu que o bem fosse transferido para essa outra mulher do Silvio, a amante do Silvio. E aí eu já não podia mais intimar lá, porque não era dela. Veja, uma vez eu fui lá, um cara de cor, né? Um cara bem de cor. Eu sou pardo, mas ele é bem mais de cor. E aí eles pegaram e disseram: olha, você não pode intimar isso aqui, ó. Não sei por que ele trouxe aquilo de volta, que eu nem estava me intimando mais o Silvio naquele endereço primeiro. Aí ele disse para mim: olha, você não pode mais intimar isso aqui porque isso aqui não é dela, não é dele. Eu falei: claro que não é dele, mas você vê aqui que houve sujeirada, que no meio do caminho transferiram o bem para ela? Isso quer dizer que ela é obrigada a responder por esse contrato meu aqui, ó. E vocês não deixaram eu intimar ela, certo? Então, tá claro aí, ó. Eu preciso de entender de leis para mostrar que houve uma maracutaia, houve uma manobra lá suja. E depois, no final, a cereja do bolo da doutora, da bandida Lídia Dalcoleto, eu espero que ela esteja vendo esse vídeo, porque condenada ao inferno ela já está. Mas a senhora vai pagar aqui na terra. Espero que a senhora esteja me vendo, dona, tá? Juíza Lídia Dalcoleto, é para a senhora que eu estou dizendo aqui, ó. Estou apontando. A senhora passa longe de ser uma juíza justa. A senhora é pilantra. Agora eu estou chamando a senhora de pilantra. A senhora é pilantra. Eu falo em nome do Altíssimo, a senhora é pilantra. A senhora andou, tudo indica aqui, eu não posso falar. A senhora tem 90, eu vou falar com 90, eu vou dar porcentagem, pessoal. Tá? Mas tá claro, eu quero que o povo julgue. Você que tá vendo meu vídeo, julgue se essa juíza não sacaneou, cara. Tem mais coisa no processo que ela andou fazendo aí, cara, absurda. Tá? Mas eu não quero ver o vídeo, vai ficar muito, já tá quase com 50 minutos aqui, ó. E eu quero falar uma coisinha aqui no final aqui, para dar um gancho para o próximo vídeo. Então, o que ela fez? Ela disse, depois de fazer tudo que ela fez, num processo que não é dela, eu não creio que ela errou nisso daí, tá? Pô, ela chega e dá uma sentença da seguinte maneira, eu não vou ler a sentença como está lá, eu vou falar com minhas palavras para você entender. Ela quis dizer ali o seguinte, ela deu uma sentença, primeiro, sem a resolução do mérito, tudo bem, tá? Sem a resolução do mérito, e não podia fazer isso mesmo, porque o Silvio endossa as terras no meu nome, ela não podia, né? Endossa as terras no meu nome, seria muita...
Eu não vou falar aqui palavrão aqui, vai, cara. Vamos passar essa parte aí, né? Então, assim, ela pega e diz assim o seguinte: olha, essas terras existem, o herdeiro, os herdeiros são menores impúberes, por se tratar de menores de herdeiros menores impúberes. Decido esse processo sem, finalizo esse processo sem a resolução do mérito, julgo ele extinto e ainda é, o Ministério Público deve ficar sabendo disso. É isso que ela quis dizer lá no processo dela. Tá? Eu estou falando de forma simples. É que ela usa termos jurídicos lá que eu não vou usar aqui, não vou, é bobagem ficar, entendeu? Enchendo linguiça. Então, ela quis dizer isso. Agora veja, pessoal, julgue aí, julgue aí. Ela esperar tanto tempo para fazer um monte de erro, cometer um monte de erro no processo. E depois no final ainda tem a cereja do bolo. Ela diz o seguinte: esse processo há um fórum eleito. Ela diz, por se tratar de ter um fórum eleito e se tratar de menores impúblicos, eu resolvo, decido esse processo de julgo extinto sem a resolução do mérito. Quer dizer, ela fez o que fez, pintou, bordou comigo, possivelmente, aliás, eu poderia falar provavelmente, mas eu não quero usar essa palavra porque eu teria que provar, né? Mas 99%, 99,9% de ela ter recebido dinheiro dessa família de bandido, ou seja, se associar ao crime, aí ela cai no artigo 254 do Código Civil, né, que é a suspeição, né, o juiz prevarica, né, ele se une ali à bandidagem e vários outros artigos criminais, certo? Então, pois é, ela disse que, porque há um fórum eleito. Quer dizer, ela viu só depois de 7 anos, ela viu que já tinha um fórum eleito ali. Para e pense, pessoal, e agora? Ela errou? Vamos dizer que, não, o juiz errou. Porque esse tempo atrás aí, eu estava vendo um vídeo de um advogado pé da vida também com um juiz, que o juiz simplesmente fez uma com ele, dizendo assim, olha, eu errei, de propósito, cara. Recorra, e mandou o advogado recorrer. Aí ele ficou com tanta raiva que ele disse que deu vontade, ele errou de propósito e deu vontade de processar o juiz também. Quer dizer, você vê casos de suspeição nisso aí, cara. Né? O juiz ele recebe uma grana ali, porque essa família tem muito dinheiro, pessoal. Eles têm muito dinheiro. A família do Silvio, eles têm mais de 1.400 imóveis rurais. Só imóveis rurais que ele deixou para os filhos. Eu vi contas lá bloqueadas de milhões, porque o advogado dele, ele me passou o inventário, certo? Ele me passou o inventário e esse próprio advogado me falou por telefone. O advogado do próprio Silvio, da família do Silvio lá. Ele próprio me passou por telefone, porque nenhuma das reuniões de conciliação, aí já foi uma outra etapa do processo, eles apareceram lá. Apareceu a mãe do Silvio, uma das namoradas dele, e um irmão, e o advogado. E por telefone, o próprio advogado do Silvio disse, olha, meu filho, com essa documentação que você tem, é muito difícil eles tomar essas terras sua. Ele próprio me falou isso por telefone. Então, pessoal, mas não é sobre isso que eu quero falar sobre essas conversas aí. Eu quero pedir a você, seja justo e veja se essa juíza não prevaricou, cara. Ela não andou fraudando aí esse trâmite processual. Não, que fraudou, eu sei que fraudou. Não preciso ser doutrinado, como eu já disse. Você também não precisa ser doutrinado para entender isso aqui que eu disse. Mas pensa comigo, ela de chegar no final do processo, depois de sabendo que tinha um fórum eleito lá no início, porque para fazer aquele processo tramitado durante anos, ela no mínimo deve ter lido aquele contrato, né? No mínimo ela não fez como essa outra Betânia, né? Que disse que leu lá, entendeu? Eu suponho que ela tenha lido essa lida da Alcoleto. E aí vamos ver a questão, ela errou? Então ela errou? Eu errei, eu não vi que tinha um fórum eleito. É brincadeira, cara? Que tipo de juiz é esse? Eu já nem estou contando já com a parte dela ter recebido dinheiro, benefícios,
Um juiz não pode, você sabe que tem a lei, a lei federal fala sobre isso. Esse artigo 157 também fala sobre um pouco sobre isso. Ou artigo 254 do Código Civil fala um pouco sobre isso, tá? De como um juiz é pego em suspeição. Fala de suspeição esse artigo. Então, pessoal, julga aí. Você acha que ela agiu correto, cara? Então, eu resumi bastante aqui, mesmo assim o vídeo o vídeo ficou meio grande, né? Meio longo. Eu vou terminar agora, pessoal. Eu quero terminar deixando um gancho aqui para o próximo vídeo. Mas eu vou continuar denunciando essa juíza, junto com a podridão aqui da Defensoria Pública. Eu quero mostrar uma coisa para você aqui, pessoal, tá? Aqui, ó, tá no meu celular, isso aqui é o gancho para não sei se vai ser o próximo vídeo, mas eu acredito que sim, porque depois eu vou voltar a fazer o vídeo de denúncia contra a cachorrada do Tribunais de Justiça, tá? Ó, vou abrir aqui, vou mostrar para você aqui, e um vídeo aqui é de um rapaz, porque eu disse em um vídeo anterior que ia falar que em 2007 para 2008, eu estava fazendo um curso aqui para piloto privado, aqui no Campo de Marte, tá? E eu vi um vídeo aqui, tá? Eles também sabotaram minhas provas, sabotaram minha carreira lá. Eu vi um vídeo de um rapaz aqui, esse rapaz aqui, ó, peraí, eu vou estar no WhatsApp aqui, eu coloquei um link aqui, eu vou abrir, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que depois eu vou falar aqui e vou finalizar o vídeo, tá? Peraí, deixa eu abrir aqui. Comissários, eles não estão lá para servir cafezinho para passageiro. Espera aí. Tá dando. Eu vou mostrar aqui, ó, esse rapaz aqui. Outra coisa. Antes de mostrar aqui, ó. Eu não quero problema. Eu tô com coisa de direitos autorais. Ele é uma pessoa pública. Eu não vou fazer. Eu vou respeitá-lo. Eu não vou aqui. Eu disse que ia fazer um vídeo e fazer uma. Eu vi isso aqui, ó. Ia fazer algo, ia fazer um vídeo falando um pouco sobre a fala dele aqui, tá? E eu vou dizer o porquê que eu tô falando desse vídeo aqui. Dá uma olhada aqui, depois eu vou falar sobre isso aqui, tá? É um vídeo público e tá na internet, tá? Então eu só vou repassar aqui para você dar uma olhada aqui. Tô conseguindo abrir aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Acho que comissários, eles não estão lá para servir cafezinho para passageiro. A função número 1 dos comissários é segurança de voo. Se sobra tempo, eles servem o serviço de bordo. Quando você entra no avião, o tripulante que tá falando lá, bom dia, bem-vindo, não sei o quê, ele não tá só falando isso para ser, né, cordial com você. Ele já tá te analisando. Ele já sabe quem vai estar a trabalho. Ele já sabe quem vai ficar quieto. O cara já tá filmando todo mundo ali, entendeu? Faz parte do trabalho. Então, se o cara já chega meio, né, sei lá, já querendo causar na entrada do... O tripulante já sabe, ó, esse aí a gente já sabe que vai causar. Então isso já faz parte dessa análise de treinamento e tudo mais. Qualquer problema que acontecer, os comissários estão lá para isso. Comissários, eles não estão lá para servir cafezinho para passageiro. A função número 1 dos comissários é ser... Aí você vê aqui, eu vou fechar aqui porque senão vai repetir. Esse rapaz aqui, eu não tô falando mal dele, não vou desrespeitá-lo, nada disso. Eu vou fazer no vídeo que eu vou fazer sobre aviação, sobre o meu início de carreira, eu vou falar sobre isso aqui, ó. Porque ele fala aqui, tá vendo que ele usou nos vídeos anteriores, eu falei do Sérgio Moro falar de palavra cordial, lembra? Ele tá usando essa palavra aqui agora. Esse vídeo aqui, por entrelinhas, ele quer dizer, ele tá falando de mim. Ele tá dizendo que, ele tá querendo dizer, mas eu não vou ser rude com ele, eu não vou ser grosseiro, eu não vou ser ignorante, eu não vou xingá-lo, eu só vou refutá-lo em algumas coisas. Só vou refutá-lo nisso daí que ele fala aí, ó. Ele diz o seguinte: olha, quando você chega na aviação, ele quer dizer o quê? Que está todo mundo lá analisando você, quem você é na sala de aula. Ele usa, né, como é um canal de aviação, ele está usando de forma paralela, né, fazendo uma analogia em um voo, numa recepção, né? Quando os comissários recebem você ali a bordo, ele já sabe, está analisando você, e ele ele está usando esses termos aí de forma paralela, essa história, usando esses termos de forma paralela, como eu chegando na aviação, na época. Então,
Ele está querendo dizer que já estavam me analisando. Ora, é óbvio, eu também estou analisando o meio em que estou, em que estava entrando, tá? Só que eu já vou dar essa prévia, mas o vídeo mesmo eu vou fazer depois, tá? Eu vou respondê-lo, eu vou falar para ele do que realmente aconteceu lá, que não aconteceu nada. Eu sempre fui, só quero deixar, sempre fui uma pessoa disciplinada, senão eu não estaria procurando esse lugar, esse tipo de profissão, esse tipo de carreira, que requer disciplina, requer respeito, tá? Eu não estaria procurando isso. Requer calma, requer equilíbrio. Então, eu quero provar, quero refutá-lo e mostrar que a sujeirada partiu deles e não de mim. Eu quero terminar esse vídeo assim, tá bom? No próximo vídeo eu continuo, quero fazer um vídeo a respeito, aí eu vou entrar no mérito da questão, tá certo? Então, para finalizar, eu vou pedir para você compartilhar. Se quiser dar um like, dê um like, compartilhe esse vídeo, tá? Por enquanto, então, é só isso daí. Tchau.